Senhor, mais uma vez aqui de volta, pastor Jailton Nascimento, nosso canal, @Jailton Miel, e seja bem-vindo novamente ao nosso canal, seja bem-vindo ao YouTube. Nossa, nós temos a alegria, irmãos, de agradecer a vocês que se inscrevem e são inscritos no nosso canal, e aqueles que vão se inscrever no nosso canal, um abraço muito forte e uma bênção muito especial para vocês. Estamos aqui mais uma vez concluindo uma série intitulada 31 Reis da Alma. Nós saímos agora de mais um rei e vamos entrar em outro. Como eu disse a você, 31 Reis da Alma está no livro de Josué, capítulo 12, verso de número 8 em diante. E aí você vai mergulhar, você vai meditar, você vai buscar, você vai adorar e você vai rever, vai ler, rever, estudar uma, duas, três vezes, quantas vezes você quiser. Uma série extraordinária, maravilhosíssima. Há quase 2 décadas eu venho estudando e graças a Deus me deu a oportunidade de formar várias turmas nos Estados Unidos, várias turmas também aqui no Brasil, e agora nós estamos expandindo para o YouTube essa série justamente porque enfermidades, problemas espirituais, problemas sentimentais, a gente, quando vai ministrar em igrejas, a gente vê os reis da alma trabalhando na vida das pessoas. Por quê? Porque Josué é figura de Cristo, aquele que conquista Canaã, é figura da nossa alma, aquela que Cristo conquista e nos conquistou. Então, mais um rei para nós, nesse momento maravilhoso desse estudo, é justamente um dos reis que Davi mais lutou contra esse rei. E é o rei de Adulão. Adulão, onde Davi se escondeu ali do rei Saul, da perseguição do seu grande amigo chamado Saul. Um rei a qual Davi dedilhava a sua harpa e expulsava toda a entidade que tomava posse de Saul naqueles dias. Porque Saul era movido por um espírito de inveja. E a gente sabe qual é esse rei da alma que manipula. A gente já sabe. Se você não sabe, então você vai aí procurar na nossa série e você vai achar. Então esse rei se chama Adulão, que quer dizer lugar fechado, refúgio fechado. Olha só como esse rei de Adulão, ele é sutil. Ele trabalhou muitos anos na vida de Davi, porque Davi vivia correndo, se escondendo, e Davi vivia apavorado da presença de Saul. Por 2 vezes o Senhor entregou Saul na mão de Davi para que ele o matasse. E Davi, com o coração quebrantado, disse: poderia eu tocar no ungido do Senhor e ficar impune? Não vou fazer dessa forma. O próprio Deus viu aquele jovem com um coração de leão, com um coração de guerreiro, com um coração puro, um homem que no futuro iria reinar, e reina muito bem sobre o seu povo, Israel. Mas vamos nos deter aqui a Adulão, porque Adulão é interessante. Adulão é uma caverna. Está ali em 1 Samuel, capítulo 22. Você vai encontrar toda a trajetória ali de Davi, quando se encontra dentro da caverna de Adulão. O mais interessante é que Davi não vai sozinho à caverna de Adulão. Ele leva 400 guerreiros com ele. Também leva seu pai, sua mãe e alguns de seus irmãos para adentrar a caverna. E veja bem, a caverna de Adulão, ela atinge não só a Davi, mas ela atinge 400 pessoas que seriam seus amigos agora e que entrariam num campo de batalha tremendo chamado aprendizado. Aqueles homens eram endividados, eram aqueles que estavam sofrendo, que estavam em desespero, que estavam com toda a sorte de enfermidade espiritual causado pelas entidades malignas. E ali o Espírito de Deus que já estava com Davi. Davi foi ungido no capítulo 16 de 1 Samuel. E ele agora no capítulo 22 de Samuel, ele vai agora adentrar a caverna de Adulão. Ele vai se refugiar, ele vai se auto-encerrar naquela caverna. Ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha mais um refúgio, ele não tinha mais a quem buscar, somente a busca do Altíssimo. Ali Davi iria aprender as grandes batalhas, as grandes saídas e as grandes entradas. Eu falo de saída por quê? Porque Davi tinha que deixar, aleluia, aquela fortaleza,
aquela cova, aquele lugar, e aquele lugar teria que estar bem protegido por causa de quê? Dos seus próprios adversários. Davi tinha muitos inimigos que o venderam, que o entregaram nas mãos de Saul, porém Saul nunca prevaleceu em alcançá-lo. Por quê? Porque Deus estava com Davi. Se você está passando por uma cova, se você está passando por um problema espiritual, aguarda só o momento. Deus tem um refúgio para você. Ele diz: eu sou refúgio bem presente e eu sou socorro na hora da angústia. Porque Ele não nos livrará. Justamente esse estudo que no livro de Josué é para tratar justamente esse rei na alma, que quer dizer lugar fechado e refúgio fechado. Como é que a pessoa vai se refugiar em um lugar onde ele não tem os braços e os pés livres para manejar o seu corpo, a sua mente, a sua alma? É um encarcerado, é uma pessoa que não tem refúgio mais, ele está encarcerado dentro de si mesmo. Porém, o mais interessante aqui é que Josué, que é figura de Cristo, e Canaã é figura da nossa alma, Josué venceu esse rei de Adulão lá atrás. Porém, esse rei já não tinha mais autoridade sobre a vida de Davi. Por quê? Porque o Espírito de Deus que estava sobre Josué conquistou Adulão lá atrás. E você vê que lá atrás é onde está muitas vezes o problema. As pessoas estão olhando para trás e dizendo: nossa, eu fiz isso lá atrás, aconteceu isso comigo lá atrás. E elas não conseguem agora se livrar desse passado, se livrar dessa situação. Por quê? Porque estão vivendo num lugar fechado. Estão vivendo dentro desse tabernáculo, agora escravizados, sem ter nenhuma algema nas mãos. E eu acho mais interessante aí onde está. A gente se encontra no capítulo 5 de Marcos, quando Jesus vai passar para o outro lado, para libertar aquele gadareno. Aquele gadareno vivia uma prisão espiritual, sua alma estava aprisionada. O rei de Adulão tinha aprisionado aquele garoto, aquele pregador do evangelho, aquele missionário para 10 cidades. E quando Jesus desembarca naquela cidade de Gadara, aleluia, aquele homem vem dos sepulcros gritando. O rei de Adulão vinha ali com todas as correntes espirituais para se prostrar diante do mestre, porque quem tem poder, aleluia, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante esse estudo, porque ele nos leva tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento, e traz uma reflexão lá de trás, muito lá atrás, para nossos dias hoje. Por quê? Enfermidades espirituais, depressões espirituais, ansiedades espirituais, ansiedades medicamentosas, onde a pessoa toma medicamento e não consegue se livrar desse medicamento. O que é isso? É o rei de Adulão encarcerando sua mente, encarcerando a sua alma, encarcerando, louvado seja Deus, os teus propósitos, os teus pensamentos, os teus projetos. E você tem que se livrar desse rei de Adulão. Como? Jejuando, orando, lendo a palavra profética, revelação profética, se alimentando daquilo que é bíblico, se alimentando daquilo que Josué, que é a figura de Jesus Cristo, já fez lá na cruz do Calvário por mim e por você. Este é o problema de muitas pessoas. Estão encarceradas em si mesmo. Não posso ir para a igreja, não posso tomar santa ceia, não posso jejuar, não posso orar, não posso comer, não posso beber, eu tenho que estar deitado numa cama. Esse rei de Adulão começa a sufocar você e te joga em cima, ou em cima da cama, ou no sofá, numa rede, e você fica ali encarcerado, e você fica ali presos em grilhões imaginários. É isso que o rei de Adulão queria com Josué. Mas Josué já tinha recebido uma ordem. Josué já estava pronto para destruí-lo. Não tinha acordo, não tinha aliança, não tinha nada que pudesse agora se sujeitar à ordem de Josué. Josué tinha uma ordem de cima. Josué tinha uma ordem do alto. E isso é mais importante para a tua vida. E eu quero que você aqui, aleluia, se desfaça dessas cadeias espirituais que estão manipulando a tua vida, a vida do teu esposo, a vida dos teus filhos, a tua vida espiritual. Josué entrou em Canaã, não foi para bater papo com os reis da terra, ele entrou para destruir. E você vai ver um rei, que esse rei de Adulão, ele conquistou o rei chamado Saul. Saul entra num campo de batalha. E o profeta Samuel diz: vai e mata tudo, mata Agag, mata tudo, destrói tudo. E o que Saul faz? Se encarcera com o rei de Adulão,
poupa a vida de Agag, poupa os bois, os camelos, as melhores coisas. Agora Esaú, ou Saul, está agora aprisionado pelas correntes da impiedade, as correntes da desobediência que o rei de Adulão colocou nele, um sentimento de desobediência. E quando Samuel chega, escuta aquele alarido de boi, de vaca, Samuel pergunta: o que foi que tu fizeste? Ele diz: não, eu matei todo mundo, mas deixei isso aqui. E o profeta diz a ele: qual foi a ordem do Senhor? A ordem do Senhor foi: extermina, elimina. Saul entrou numa caverna sem volta. Esse rei de Adulão o manipulou para que ele desperdiçasse a sua própria vida espiritual. Tenhamos cuidado com a nossa vida espiritual. Não nos deixemos levar por alianças. Associação, que é outro rei que você pode procurar aí na nossa série, que é o rei de Hebron. Se associar. Ele se associa com o rei de Agag, e quando Samuel chega, despedaça Agag, despedaça seus animais e sai ali chorando amargamente, porque o Senhor já tinha rejeitado a Saul. Nesse momento, Adulão, onde Davi se encontra, agora não é mais uma caverna de prisioneiros, é uma caverna agora de ensinamento. Ele vai treinar seus 400 soldados, que dali vão ser seus futuros generais, homens de honra, homens que entraram na caverna da desonra, mas não entraram na caverna da desobediência. Homens de honra, homens como Joabe, homens como Urias, homens como Samar, homens como outros Amazias. Nossa, esses homens eram demais. E Davi tinha 33 valentes. Nossa, esses homens eram fantásticos. Estes homens colocavam a vida, aleluia, em prol da vida de Davi, porque Davi entrou numa caverna não de depressão, de opressão, de ansiedade, mas ele entrou numa caverna para aprender a manejar uma espada. E qual era a espada? A espada do Espírito. Ele entrou naquela caverna para mover o coração dos seus liderados e dizer: vamos conquistar. E Davi começa uma empreitada de ensino, de dizer: olha, Deus me deu essa ordem, Deus me deu essa ordem, Deus me deu essa ordem. E a vida de Davi foi uma vida extraordinária dentro dessa caverna de Adulão. Porque, lembre-se, lá atrás, Josué já tinha destruído essa entidade e ele entra na caverna de Adulão com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, justamente para receber uma couraça nova, um novo revestimento de ensino. Então nós estamos vendo muito igrejas perecendo por falta de ensino, por falta de entendimento, por falta de encorajamento, por falta muitas vezes de zelo de buscar o Senhor, de conclamar para a glória do nome do Senhor. Eu quero que você se inscreva no nosso canal. Eu quero que você ative o sininho do nosso canal. Eu quero que você compartilhe do nosso canal, @JailtonMiel. Essa mensagem vai chegar a muitas pessoas, essa mensagem vai chegar a muita gente. E eu quero que você compartilhe essa mensagem. Eu quero que você avance dessa mensagem, saia dessa caverna. O nosso Senhor já venceu essa entidade da caverna. Lugar fechado, lugar cerrado, ou encarcerado. E eu quero dizer a você: saia da situação, deixe de olhar para o passado. O rei de Adulão já foi destruído, este rei, essa entidade já foi destruída. Paulo escreve aos Filipenses e ele diz uma frase muito interessante: um perseguidor da igreja, um matador, encarcerava, matava, dava o voto de Minerva para destruir a vida dos cristãos. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Davi teve esse zelo de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, é por aqui. Deus falava: vai, que eu sou contigo. Eu vou destruir este lugar. Deus dizia: vai, que eu sou contigo. Eu vou destruir essa nação. Davi dizia: aleluia. Deus dizia a Davi: vai. Então você, que está no nosso canal, que está conosco aqui nesse momento, não saia. Veja os outros estudos, são 31 reis. Você vai ficar maravilhado, você vai ficar encantado com cada rei, com cada um deles, porque existe um propósito nisso.
entendeu? Você vai crescer, você vai se amar, você vai agora decolar, porque este rei de Adulão, essa entidade não tem mais poder de te encarcerar, não tem mais poder de te jogar numa cama, de te jogar em medicamentos de depressão. Não, Deus, na pessoa de Jesus, já fez a obra. Eu quero te convidar nesse momento maravilhoso, nesse instante maravilhoso, para se inscrever no nosso canal, @jailtonmiel, e ative o sininho e fique conosco.